Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal dos dados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. E é precisamente sobre isso que nós vamos falar, sobre aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Eu e o Fernando Gomes, que vai-me acompanhar nesta emissão, juntamente com o Pedro Alves, que está na Regi, vamos falar de carros até 20 mil euros. E não são carros novos, são carros usados. Até porque nos novos, encontrar carros até 20 mil euros é um exercício cada vez mais difícil. Felizmente, no mercado de usados ainda não faltam opções, com todo o tipo de tecnologias, quilometragens e também anos. E para vos ajudar a guiar ao longo deste episódio, vamos dividir tudo, Fernando, em 3 grandes famílias. Carro para a família, segundo carro lá para casa e carro de sonho. Mas vamos começar se calhar pelos carros mais procurados por aqueles que normalmente estão no cesto de compras dos portugueses, que são o principal carro exatamente, lado de casa. O único carro, provavelmente o único carro do agregado familiar. Até porque ter um carro é um custo muito elevado, não é? Não é só comprá-lo, é depois também, também mantê-lo. Pagar os impostos, o seguro, essas coisas todas que quando cai dolorosa dói mesmo. Dói, exato. É melhor nem pensar, porque pode parecer que às vezes as palavras atraem. E eu já me chego a ter problemas com carro. Comprei um carro um bocadinho mais antigo do que aquilo que devia, mas pronto, vamos deixar isso para o próximo episódio do autocarro. Eu se calhar vou ter de andar de autocarro. Do autorádio. É o autorádio. Porque carro para a família é uma categoria demasiado extensa. Dividimos em várias subcategorias. E vamos então falar primeiro de carros para famílias que fazem muitos quilómetros. E vamos já tirar isto de cima da mesa. Os carros diesel continuam a ser uma excelente opção para quem procura um carro lá para casa. Sobretudo se passa muito tempo na estrada e se fazem viagens mais longas. Sobretudo quando falamos de carros abaixo dos 20 mil euros. Também vamos ter elétricos para quem gosta. Mas agora vamos falar nas famílias que fazem muitos quilómetros. Fernando, quais é que foram as tuas escolhas depois de passarmos em pisca.pt? Vou já começar por ordem alfabética. A carrinha Audi A4, Audi A4 Avant, que é um carro que me deixou, pelo menos quando era novo, muito boas memórias, porque tem aquela qualidade típica da Audi e tem um motor 2.0 TDI que eu acho que está num ponto, já nesta geração já estava num ponto excelente de evolução. Consumos baixos, boas performances, muito redondinho de utilizar. E eu não sou o maior fã de motores diesel, tenho que admitir, nunca fui o grande fã, porque normalmente são motores mais cuidadosos, a agradabilidade normalmente não é tão boa como no motor a gasolina, mas aqui abre uma exceção à Audi A4 Avant. Eu adiciono outro carro, o BMW Série 3. Aliás, estamos a olhar para estes 2 carros e eles são os campeões da importação. Vê-se muitas unidades destas usadas, importadas no mercado nacional, portanto, e quando estamos a falar de preço até 20 mil euros, tenham atenção à proveniência, à origem. Não há mal nenhum em ser importado. É importante ter em consideração qual é que é o histórico do carro. Exato. Quando compram e como compram. Isso é um usado com garantia. Se passarem no Pisca, e nós ao longo deste episódio, para quem nos está a ver através do YouTube, vamos com alguma frequência mostrar a página do Pisca, têm uma zona onde podem selecionar carros usados com garantia, certificados, e tudo isto ajuda a ter um pouco mais de confiança na altura de comprar. Inclusivamente podem passar por lá e tratar logo também do financiamento. Há um pequeno botão onde carregam, quero obter financiamento, e também isso torna toda a experiência um pouco mais simples para quem está a comprar. Naturalmente nós estamos a falar de 2 carros que o preço de comprar premium usado é quilometragens um pouco mais elevadas e também sim, um pouco mais de anos desde a primeira matrícula. Sim. Tem esse risco, mas nós sabemos que são carros muito desejados e até mesmo com carros familiares podemos dizer que em alguns parâmetros deixam um pouco a desejar, porque não costumam ser as ofertas com mais habitabilidade do segmento. As marcas generalistas nesse aspecto fazem, eu não quero dizer que fazem melhor, compras mais por menos. Exatamente, compras mais por menos. Mas sim, há sempre esse risco, e nós quando andamos ali a perder muito tempo a olhar para os muitos anúncios, realmente
a quilometragem destes carros é realmente já muito elevada, mas espero eu que esses quilómetros também se reflitam no tipo de utilização que é dado, porque podem ter já há alguns anos, podem ter muitos quilómetros, mas se foram todos em autoestrada, por exemplo, ou a maioria deles em autoestrada, sabemos que ainda pode haver ali muita vida nesses motores. Os automóveis têm essa particularidade. Nós olhamos praticamente sempre para o número de quilómetros, mas, por exemplo, falando de outro tipo de veículos que também utilizam motores de combustão, a utilização é contada em horas. Horas de utilização, por exemplo, as máquinas, sim, estou a falar de geradores ou das máquinas agrícolas, e por exemplo um carro que passa muito tempo predominantemente em cidade pode ter menos quilómetros, mas a verdade é que o número de horas de funcionamento daquele motor é mais elevado. Portanto não é dispiciente dizer, olha, este carro tem muitos quilómetros, mas a maioria foi em autoestrada. É uma utilização... e sabemos que uma utilização maioritariamente urbana nem é o cenário que dá muita saúde à mecânica, normalmente há mais desgaste. Por isso, é o que, como tu disseste há bocado, se conseguirem saber o histórico do carro e saber que tipo de utilização que o carro teve, mesmo que tenha muitos quilómetros, não é sinónimo de assustar, basicamente. Assustar, exatamente. Mas precisamente a pensar em quem passa muito tempo em cidade, aí sim fujam dos diesel, porque os diesel mais recentes, e naturalmente quando nós falamos de carros até 20 mil euros, já estamos a falar de carros que incorporam as mais recentes tecnologias de tratamentos de gases de escape. Falo de válvulas EGR, falo de filtro de partículas, falo em muitos casos também de AdBlue, e tudo isso em cidade tende a esforçar demasiado os motores. E já agora estamos num podcast da Razão Automóvel, portanto convém ir ao fundo da questão, porque é que estes carros diesel mais modernos são alérgicos à cidade. Por um simples motivo, todos estes sistemas necessitam de temperaturas de funcionamento elevadas e por vezes nos trajetos mais pequenos nunca chegamos a atingir a temperatura necessária para, por exemplo, um filtro de partículas conseguir incinerar tudo aquilo que está a passar pelo filtro. Resultado, depois de uma sequência de utilização prolongada no tempo, onde nunca se atingiu a temperatura ideal, ele começa a entupir. E nós sabemos o que é que acontece quando esses componentes falham. Eu tenho uma experiência pessoal, não tem a ver com motores diesel, tem a ver com o meu carro, que não tem nada a ver com isto, que é um Suzuki Swift Sport, que houve uma altura da minha vida que eu andei muito, estava a fazer muitos trajetos curtos, era basicamente levar o carro até à estação do metro, ou seja, o carro, menos de 10 km, o carro não chegava a aquecer, sobretudo no inverno nem chegava a aquecer. Resultado, tive que me trocar o catalisador passado, o carro nem tinha 70 ou 80 mil quilómetros, ou o que é que foi, o que é uma quilometragem muito baixa para substituir aquele componente. Ou seja, o catalisador sofreu imenso com aquele uso. E a tua carteira também. E a minha carteira então nem te conto. Um dia destes ainda temos de trazer o teu Suzuki Swift ao nosso canal de YouTube. Sim, está a precisar assim de uma... Ou seja, cosmeticamente não está, parece um pouco cansado, mas mecanicamente está top notch. É o que importa. Mas mecanicamente também é um pouco cansado, desculpa. Era só para deixar esta nota. Como é que é um pouco cansado? Sabes lá o que é que estás a dizer? Para o Pedro, tudo o que tenha menos de 200 cavalos não existe. Funciona. Mas vamos continuar a falar de carros que importam às famílias. Estávamos a dizer para fugir dos diesel, caso passem muito tempo em cidade, mas temos de vos dar uma alternativa. Mais uma pequena pesquisa no Pisca-Pisca, utilizando naturalmente todos os filtros, e chegámos a alguns carros que poderão ser interessantes para quem passa muito tempo em cidade, mas precisa de espaço para a pequenada e também para fazer viagens mais longas. Nesse aspecto, quando nós falamos de valores abaixo de 20 mil euros, surge o Toyota Corolla Touring Sports. Não vão encontrar muitas unidades à venda, e as unidades que vão encontrar à venda vão ter quilometragens até um pouco elevadas, face naturalmente a este teto de 20 mil euros, mas é um carro, Fernando, que tem do seu lado um histórico de fiabilidade muito importante. Sim, não só a Corolla, mas a própria marca tem essa fama. A Toyota não avaria, não? Eu tinha uma experiência pessoal que diz o contrário, mas pronto. Se calhar vamos falar dela mais adiante. Sim, mais adiante. Quem nos ouvir até ao final. Pronto, a Toyota faz híbridos desde 1997, se não estou em erro. E nós sabemos que estes sistemas são muito fiáveis.
e a gama atual da Toyota é totalmente eletrificada. Mas para quem faz muita cidade, sem dúvida, acho que apesar da complexidade do sistema e pode acarretar se calhar algum custo, imaginando que tens que trocar a bateria do sistema híbrido, sabemos que isto é fiável, mas é talvez a solução mais adequada sem ser elétrica para andar na cidade, porque vais andar grande parte do tempo, vai ser um motor elétrico que vai estar a locomover, vais conseguir reduzir substancialmente os consumos, e pode ser a solução mais equilibrada para um uso urbano e também para aquelas viagens ocasionais em família. Vamos a números. Não é difícil encontrar um carro destes em cidade a consumir menos de 5 litros ao 100. Aliás, é até bastante fácil. E há uma grande vantagem. Se passarem pela Toyota, há um programa de extensão de garantia. Se o carro estiver ok, desde a primeira matrícula podem ter até 10 anos de garantia. Ou seja, vão com um carro com 5 ou 6 anos e voltar a ter uma garantia de fábrica, naturalmente parece algo bastante bom. Aliás, o preço destes carros em usado reflete precisamente isso, o quanto os consumidores confiam na marca. Sim. E a fiabilidade de todos estes sistemas. Se não quiserem um carro híbrido, há também uns carros a gasolina em formato de carrinha que têm um motor bastante confiável e bastante agradável de se utilizar, e não se deixem assustar pela dimensão destes motores de 3 cilindros. Falo da Skoda Octavia 1.0 TSI, parece ter mais potência do que efetivamente tem, não é? Sim, não tanto neste modelo, mas no Kamiq, naquela versão de 95 cavalos que nós estamos sempre aqui a comentar que aquele velho mito dos cavalos escondidos, acho que se aplica a essa versão. Mas no caso da Skoda Octavia, aqui temos mais potência, 110, 115 cavalos. Parece curto, é um facto, mas se o uso for maioritariamente urbano, acho que é potência mais que suficiente para o dia-a-dia, levar os miúdos à escola, ir às compras, o que for. E depois a Skoda Octavia, não nos esqueçamos, é a rainha do espaço. Dentro do seu segmento é provavelmente aquela que tem a maior bagageira, se a memória não me falha. Se decidirem aproveitar toda a capacidade de carga da Skoda Octavia, acho que sim, o motor poderá ser efetivamente curto, mas acho que chega muito bem para as encomendas. E apesar das performances não serem fantásticas, são suficientes para uma utilização são suficientes cotidiana. para uma utilização, mas os consumos também não são também super elevados, apesar de ser um motor a gasolina. Temos também aqui a sua irmã, Volkswagen variante 1.0 TSI. A Golf? Exatamente, desculpa. Faltava-me um modelo. Aqui é um pouco um trade-off entre mais equipamento, menos equipamento, maior quilometragem, mais baixa quilometragem. Naturalmente, se escolherem um Volkswagen Golf variante, provavelmente pelo mesmo preço vão estar a levar um carro com um pouco mais de quilometragem e também com um pouco mais de idade. A vantagem do Golf face ao Octavia é um pouco a imagem de marca, mas também mesmo isso começa cada vez mais a esbater-se. Caso façam muitos quilómetros e não queiram começarmos este episódio com as alternativas de carrinhas diesel premium, neste segmento encontram-se também boas carrinhas diesel não premium, com menos quilómetros do que um Série 3 ou uma Audi A4 e muito mais recentes. E com também um motor bastante confiável, um 1.6 TDI da Volkswagen, um motor também agradável de conduzir, não naturalmente tão agradável como um motor de 150 ou 160 cavalos, mas suficiente. Já tive muitos quilómetros ao volante de uma Seat Leon com esse motor. Só pega por uma coisa, nós por norma dizemos que os motores diesel têm muito binário, mas aquele motor 1.6 TDI, independentemente do carro onde esteja, parece faltar ali um pouco em baixas, mas depois disso, se a gente passar aquele até ali às 1500 ou até um pouco menos, torna-se um motor agradável de conduzir. E eu recordo-me que, como fiz muitos quilómetros e muito em cidade, andava também ali pelos 5 litros e meio, dependendo dos trajetos. E esse motor também tem fama de dura. É importante, quando se compra um carro que já está usado, ter a certeza que o nosso investimento não vai ser deitado por terra ao fim de 1, 2, 3 ou 4 anos. E, aliás, foi precisamente sobre isso que falámos no último episódio do Autorádio. A verdade é que os europeus estão cada vez a trocar menos de carro e a ter carros cada vez mais antigos, e não será alheio a isto também o preço que os carros novos estão a ter. É por isso que olha-se com cada vez maior detalhe
para o mercado dos usados. Recordo que em Portugal o mercado dos usados é 3 vezes maior ao mercado dos novos. Ou seja, por cada carro novo que é vendido, vendem-se 3 carros usados. E precisamente por falar em vendas, temos de mencionar um carro que é um verdadeiro campeão de vendas. Estamos a falar de carrinhas, estamos a falar de modelos diesel, temos de mencionar naturalmente a Renault Megane 1.5 DCi, que nós colocamos aqui nesta lista com um selo top budget, ou seja, aquele modelo que nós conseguimos encontrar com menos quilómetros, com mais equipamento e também mais recente e com um motor muito confiável. Nós escrevemos na Razão Automóvel há uns tempos que este era o super motor da Renault que até os alemães quiseram ter. Sim, houve uma história, não me recordo agora dessa história, mas relativamente ao... Eu recordo-me, fui eu que escrevi esse artigo. Presumo que sim. Mas no caso da Megane, eu recordo a última que conduzi, pronto, agora já não, o Megane transformou-se num carro elétrico, mas eu recordo-me de conduzir esta última geração a combustão e notou-se várias coisas. Não foi a carrinha, foi o carro, mas as características são as mesmas. Para já o conforto a bordo era muito bom, como é típico destes modelos franceses, exatamente, mas também combinava com um comportamento muito, muito interessante. Não é nenhum RS, não vamos andar ali a fazer chiar os pneus a cada curva, mas o comportamento também achei muito interessante. Fiquei surpreendido por ser tão ou seja, benigno, benigno, mas também interessante quando não é enfadonho de conduzir e depois combina aquilo com o conforto pela qual a marca é conhecida e o Renault Megane também. E com isto nós terminamos o nosso segmento totalmente dedicado às carrinhas e vamos passar para a carroçaria da moda, ou seja, vamos falar de SUVs, aquela carroçaria que quem mais gosta de automóveis normalmente não gosta tanto e quem não gosta de automóveis normalmente olha com mais encanto. Porquê? Porque por mais ou menos o mesmo valor leva um carro maior para casa e tem uma posição de condução mais elevada e também um estatuto diferente. Olhem para mim o meu lifestyle aqui com um pouco de aventura. Exato. Pelo meio. E escolhemos 3 SUVs. Hyundai Tucson, para quem não quiser uma escolha tão óbvia, é um carro, aliás, um SUV com uma qualidade de construção muito acima da média, com uma boa lista de equipamento e com motorizações muito adequadas. Inclusivamente, há um teste de usado na Razão Automóvel, onde nós falamos sobre tudo aquilo que devem ter em consideração quando estiverem à procura de um Hyundai Tucson. Depois também um dos modelos mais vendidos deste segmento, porque repete alguns das características de outros carros que nós já mencionámos, do grupo Volkswagen, mas agora no formato SUV, o Seat Ateca, tem sido um dos modelos mais vendidos deste segmento. Mas no topo, mais uma vez, com o selo talvez de top budget, pelo número de unidades que existem à venda em Portugal no mercado usados. Fernando, qual é que foi a nossa escolha? Precisamente o carro que inventou, entre aspas, este segmento, ou seja, pelo menos popularizou e tornou-se basicamente no segmento mais vendido da Europa, que é o Nissan Qashqai. O carro que agora já vai na sua 3ª geração. Aqui estamos a falar ainda da anterior, da 2ª geração, onde temos um motor 1.5 DCi também, que também chegou a equipar. E é um carro que tem uma particularidade interessante que não se destaca particularmente em nada. Ou seja, tem uma série de boas características, tem espaço suficiente, a qualidade também é bastante razoável, mexe-se bem, comporta-se razoavelmente bem, é também confortável, mas não tem nenhum... Não se destaca em nada, mas depois no conjunto funciona, tudo acaba por funcionar. Também andei muitos quilómetros ao volante dos Qashqai 1.5 DCi. Como disseste, tem aquele fator de atração adicional, porque muitas pessoas que eu transportei lá ainda por cima traziam um teto panorâmico, o carro que costumava andar tinha um teto panorâmico. É um carro que sabe acolher. E as pessoas é um SUV, pronto, tem um teto panorâmico, isto é espetacular, pronto. E eu pensava, mas isto é um Qashqai, é o carro talvez mais popular do segmento, há aos pontapés por toda a parte, mas pronto. Mas se vende tanto, não é por acaso. Não, claro que não. Não pode haver tantas pessoas enganadas. Tantas pessoas enganadas. Para mim, eu já disse isto num vídeo, o Nissan Qashqai é o rei do suficiente nesta geração. O campeão do suficiente. O campeão do suficiente. Faz tudo suficientemente bem, não se destacando de sobremaneira em nada. Mas a verdade é que ele transformou num campeão de vendas não só em novos, mas também nos usados. É um carro que
vão conseguir quase configurar como usado, porque há para todas as cores, formas e feitios. Também existe um teste usado ao Nissan Qashqai no nosso website, em razãoautomóvel.com, onde podem ficar a saber qual a versão que devem escolher. Mas eu vou-me adiantar, ainda que esteja a passar agora no ecrã esses mesmos artigos, talvez a versão 1.5 DCI seja mais interessante do que a versão 1.6 DCI. E porquê? Porque tem um pouco mais de baixas, não tem os 130 cavalos, tem menos, tem, creio, 110 cavalos. Sim, à volta de 110 cavalos, mas é um motor mais utilizável naquela faixa de rotação que nós normalmente utilizamos, que é ali entre as 1500 e as 3000 rotações. Sim. Portanto, é um motor também do ponto de vista de custos de utilização mais simples e mais fácil de manter. E com isto, se acham que estas alternativas foram todas grandes demais e não precisam de um carro tão grande, quais é que foram as nossas escolhas para quem nos está a ouvir, Fernando? Vamos começar pela óbvia, se calhar, que é o Renault Clio. O Renault Clio é o rei dos utilitários, um dos carros mais vendidos em Portugal de sempre, também já está à venda desde 1990. E nós também temos um teste usado precisamente à última geração, ou seja, a geração que agora está a acessar funções. Também tem uma particularidade interessante, que tem uma escolha de motorizações muito vasta também. Temos um 1.5 DCI, o Eterni 1.5 DCI, que acaba com esta geração. Temos também os motores 1.0 TCE, a gasolina, e que temos uma opção híbrida também. E ainda temos estava a faltar o GPL, a versão Bifuel, que eu acho que se calhar é aquela mais interessante para quem quer ter, ou seja, quem precisa de ter custos com as despesas de combustível mais reduzidos. Porque o GPL está a metade do preço, normalmente está a metade do preço do litro da gasolina. E é das poucas alternativas a gás petrolífero liquefeito disponíveis no mercado. Sim, exatamente. Aliás, estão todas basicamente no grupo Renault. É a Renault e a Dacia, basicamente. No passado a Fiat chegou a ter, mas entretanto fugiu com essa opção, que foi uma pena. Mas no caso da Renault, pronto, apesar dos consumos em GPL serem para aí 20% superiores, o combustível é metade do preço. Logo estão a reduzir os custos de combustível, e o carro mexe bem. Temos 100 cavalos já debaixo do pé, e o Renault Clio em si também é um carro que se comporta muito bem, ou seja, aquilo que eu disse para o Megane quase que se replica para o Renault Clio. Claro que não temos tanto espaço, mas pronto. Mas é precisamente por isso que estamos a olhar agora para estes carros. Alternativas, naturalmente, que até 20 mil euros comprar um Renault Clio, compra-se um Clio muito mais recente do que, por exemplo, um BMW Série 3 carrinha. Claro. No mercado usados há sempre este trade-off. Enquanto nos novos, o trade-off, por exemplo, até 30 mil euros queremos um carro de um segmento maior, superior ou mais baixo. Aqui é uma questão de quilometragem e também de anos. No que diz respeito a carros um pouco mais pequenos, a minha escolha vai para o Skoda Scala, um carro que, por ser tão racional, é que eu acho que não tem tanto sucesso comercial como seria expectável, ao ponto de ter sido o carro que há cerca de 3 anos eu recomendei à minha mãe comprar, e está satisfeitíssima com ele, com o carro. Também sou enorme fã, do carro. Tem imenso espaço, mesmo na motorização 1.0 TSI de 95 cavalos, anda muito bem. O escalonamento da caixa de apenas 5 velocidades também resulta extraordinariamente bem, e a verdade é que o carro continua lá por casa com cerca de já 90 mil quilómetros e sem ter registado qualquer tipo de problema. A minha mãe, é engraçado quando as pessoas nos procuram, em grande parte das vezes querem validar a opinião que já têm, não querem, normalmente não estão dispostas para serem contrariadas. Isso aconteceu, Santos da Casa não fazem milagres, também é verdade, mas eu fui com a minha mãe e a minha mãe disse-me: pá, Guilherme, mas eu não gosto do carro e não acho o carro muito interessante. Eu disse: olha, mãe, viemos ver este, eu garanto que vais gostar do carro. Eu não tenho tempo para agora andarmos de concessionário em concessionário. Queres levar este carro ou não? Até estava com uma campanha interessante. Ok, então eu levo o carro.
Uma semana depois ligou-me a dizer: epá, Guilherme, tinhas razão, epá, este carro é extraordinário. E já tinham passado lá por casa Seat Alhambras, Renault Meganes, Volkswagen Passat, e a avaliação do carro foi efetivamente muito positiva, entre outros. Mas agora passamos dos pequenos, vamos falar então das alternativas maiores, dos 7 lugares. 5 lugares não chegam, precisam de 7 lugares. O que é que podem encontrar até 20 mil euros? Fernando, dá-te o pontapé de partida, até porque agora não há falta de espaço. Agora não há falta de espaço. Vamos começar também com uma proposta premium. Escolhemos as BMW Série 3 nas carrinhas. Aqui é um BMW Série 2 Active Tourer, o monovolume da BMW, que tem 2 versões, tem também uma curta de 5 lugares e esta maior de 7 lugares. Aquilo é essencialmente a base técnica de um Série 1, por isso temos aqueles motores 1500 3 cilindros diesel, e também a gasolina também são também 3 cilindros. Para quem quer ter um BMW mais virado para a família, com um nível de acabamentos superior à média e materiais mais agradáveis, e combinar isso com atributos familiares, isto é uma opção interessante. Não deixa de ser curioso vermos a BMW, que é uma marca que normalmente nós associamos mais a modelos com um caráter mais desportivo, ser das poucas que se manteve neste segmento dos monovolumes. Eu adiciono aqui outra alternativa para quem gosta de carros premiums, e não há nada de errado em gostar de carros premiums. Às vezes falamos, as pessoas que compram carros usados e vão buscar Mercedes e BMWs por uma questão de status. Eu acho que não é só por uma questão de status. Eu acho que é mais do que isso. O esforço financeiro que as famílias portuguesas fazem para comprar um carro é elevado. E não o fazem sempre. Por isso, quando o fazem, querem ter algo na garagem do qual sintam algum orgulho. Ok, foi algo que eu conquistei. Por isso eu consigo compreender perfeitamente o motivo pelo qual escolherem um carro desta natureza. E um carro nós bem tentamos racionalizar a compra e isso tudo, mas acaba sempre por haver uma componente emocional na aquisição do carro. E se a gente tem possibilidade de comprar o carro que realmente gostamos, por que não? Eu não encontro nada de errado nisso. Continuando a falar de carros que são bem construídos, têm um interior muito acima da média e que oferecem 7 lugares. Peugeot 5008 na versão 1.6 HDI, um motor que também é reconhecido por ser um motor muito fiável, mais fiável do que as novas unidades 1.5 Blue HDI, com uma nuance. Estes 2 carros que nós acabámos de falar, apesar de terem 7 lugares, os últimos 2 lugares, a terceira fila de bancos é muito apertada. Se for demasiado apertada, tem sempre a oportunidade de escolher até 20 mil euros os Dacia, que encontram inclusivamente no mercado dos novos com 7 lugares. Sim, que o Dacia Jogger, essa questão que levantaste, que a terceira fila por norma não é muito usável ou é mais indicada para crianças. Mas no caso do Dacia Jogger, tenho que admitir que foi dos poucos com essa configuração em que me consegui sentar lá atrás, ter espaço e estar e conseguir bem respirar. sentado. E conseguir respirar. Exatamente. E melhor que tudo, novos, também consegues encontrá-los por menos de 20 mil euros. Por isso, acho que é uma opção a considerar, apesar de não ter o Elan de uma BMW ou o interior assim, mais com aquele aspecto sofisticado do Peugeot 5008, mas se efetivamente as 3 filas de bancos são essenciais, também acho que tem que estar neste cesto de compras. Sem dúvida alguma. E com isto fechamos o capítulo dos carros familiares com motor de combustão. Podemos falar agora de carros elétricos. Segundo carro lá de casa, imaginando que o carro elétrico para vocês não é uma opção para longas distâncias, mas sobre isso nós temos um vídeo muito detalhado no nosso canal do YouTube, onde falamos de todos os carros elétricos até 20 mil euros. Naturalmente que neste Autorádio nós podemos destacar alguns desses modelos até 20 mil euros. Tesla Model 3, Volkswagen ID3 e Renault Zoe. Temos aqui 3 modelos bastante distintos entre si. Queres destacar algum destes 3, Fernando? Acho que é óbvio que se demarca o Tesla Model 3. Não, é um carro já grande, está no segmento médio, tem muito espaço também, a arquitetura elétrica permite essa
permite libertar o interior com espaço. E depois, apesar dos anos todos que o carro já está no mercado, desde 2018, pelo menos chegou a Portugal para aí em 2018. 2019. 2019, então pronto, estava um bocado adiantado. Mas ainda hoje acaba por ser a referência em matéria de consumos e autonomia, continua a ser uma referência. Eu adiciono outra. O sistema de infoentretenimento continua a ser exatamente, também, o melhor do segmento. Não há outra maneira de colocar isto. Nós também temos um vídeo com o Tesla Model 3 usado no nosso canal de YouTube. Deve aparecer, para quem nos está a ver através do YouTube, uma ligação, algures aqui. Senão vamos colocar na caixa de comentários. É um modelo que, como estava a dizer o Fernando, do ponto de vista da eficiência, dos consumos, da confiabilidade da máquina elétrica é bastante elevada. A única parte negativa é a qualidade de construção. Sim. Todas as versões pré-Highland têm uma qualidade de construção sobretudo sofrível. dos primeiros anos era muito mais sofrível do que... A questão que a Tesla não funciona bem como uma marca tradicional. Eles todos os anos, sem aviso, iam fazendo melhoramentos no carro. Ou seja, quanto mais recente o carro for, melhor é. Melhor é. Um carro que também já se encontra no mercado de usados elétrico e também é muito interessante, Volkswagen ID3. Não teve o mesmo sucesso de vendas do Model 3, era essa a expectativa da Volkswagen. Era ser uma espécie de Golf, da Volkswagen. Mas os custos elevados em novo, tinham um preço bastante elevado, traía um pouco daquela que era a expectativa da Volkswagen relativamente a este modelo. A verdade é que, chegado ao mercado de usados, é dos carros mais fáceis, mais simples de utilizar em cidade, sobretudo porque tem um raio de viragem muito pequeno, conseguem dar a volta com o carro em todo lado e é muito agradável de conduzir. E depois o Renault Zoe, inclusivamente nós temos um aqui na Razão Automóvel com mais de 300 mil km ou 400 mil km, não sei bem, e que parece um zombie, mas é um eixo DVDE, mas a verdade é que apesar de, por tudo aquilo que o carro já passou, continua a andar e continua a ser um dos carros preferidos de toda a nossa equipa. Eu já estou a ver ali um sorriso dentro da... O Mighty Zoe! Nunca pensei adorar um Zoe na minha vida. Jesus. O carro tem sido tão adorado aqui na redação da Razão Automóvel que até já tem uma alcunha, o Mighty Zoe, foi dada pelo Pedro Alves, e o carro não se comporta nada mal para um jovem com quase 400 mil km, não é? Está novo. Não está novo. Está melhor que novo. A partir do momento em que uma pessoa anda com o carro sem se preocupar minimamente ou quase minimamente com o carro, isso faz com que seja um grande carro. E depois é como vocês dizem, custos de utilização, bola ou quase bola. É verdade. Tipo, é bom. E precisamente por isso passamos para a segunda grande família deste autorrádio. O carro lá para casa, o segundo carro de casa, e muito provavelmente vocês não querem estourar o vosso orçamento para um carro que vai ter de ser uma espécie de burro de carga da vossa família. Vai ter de ir às compras, vai ter de ir buscar os miúdos, sempre sem se queixar, sem se preocupar e com custos de utilização reduzidos. Se não podem ter um carro elétrico, seja um Model 3, um ID3, um Renault Zoe, ou por exemplo também o Kia Eniro, que tem sido um verdadeiro sucesso no mercado de usados e é muito fiável. E é muito fiável, exatamente. Aquela cadeia cinemática elétrica tem provado que os elétricos podem durar e muito. É uma das menções neste vídeo que podem ver no nosso canal do YouTube. Para o citadino, mas a gasolina, para quem não tem onde carregar, temos alguns campeões, alguns da fiabilidade, outros do espaço. Temos do lado do espaço e da fiabilidade o Honda Jazz. Sim, é o único monóvolume pequenino que ainda resiste. E tem a questão dos bancos mágicos, em que o assento pode encostar às costas. Tem muito espaço, é muito fiável e também garante custos de utilização muito baixos. Estas versões têm um motor 1.3, se não estou em erro, com a volta de 100 cavalos, algo assim. Já se mexe bem e permite uma utilização, ou seja, são extremamente práticos para o dia-a-dia, porque o espaço é o que aquele carro tem mais. É daqueles carros que nós compramos eventualmente sem o amar e depois passamos a gostar dele por tudo aquilo que faz, sem se queixar, sendo prático. Mas por acaso tenho um episódio com um Jazz diferente dos outros, que a geração anterior teve uma versão 1.5 com um motor e 130 cavalos,
e caixa manual. E deixa-me dizer que foi a experiência mais estranha que eu tive a conduzir um Jazz, porque não estás à espera que um Honda Jazz, normalmente é um carro pacato, de repente faz barulho e anda. Mas depois, eu não quero dizer que te assustas ao chegar às curvas, mas percebes que está fora do seu meio. É um carro muito estranho. Eu não sei bem ter vendido muitos desses em Portugal. Eu só o conduzi quando foi à sua apresentação internacional em Itália, mas era um carro muito... Mas é um fenómeno, porque vê-se um carro que foi pensado para ter um interior prático e oferecer muito espaço, e vê-se imensos carros, um pouco por todo o mundo, transformados para track day, com base na sua fiabilidade e também no chassi, que se torna mais interessante de conduzir do que aquilo que esperamos. Inclusivamente, existe neste momento em Portugal uma oficina em Lisboa que está a fazer um Honda Jazz com tração às 4 rodas, com motor K20, e que brevemente vamos poder ver num track day, e eu sei que vou poder conduzi-lo com tração às 4 rodas. Eu já tinha dito esta parte. É muito K20 turbo. K20, não sei se vai ser. Vai ser turbo, vai ser turbo. K20 turbo, com tudo. Eu já me estou a imaginar. Esqueceste a parte mais importante. Eu já me estou a imaginar a fazer sinais de luz a um Porsche no Honda Jazz. Vai ser curioso, mas não vamos dispersar. Estamos a falar de carros confiáveis e que não precisam de estourar o orçamento aí de casa. Um pouco mais pequenos, Toyota Aygo. Esse também é à prova de tudo. É à prova de tudo, também é um carro com versões para corrida, nas versões mais antigas. Exatamente, nas versões mais antigas. Existe um campeonato que é o Troféu C1 em Portugal. O Toyota Aygo até 2025 utilizou um motor de 3 cilindros de origem Daihatsu, com cerca de 70 cavalos de potência, um motor com apenas 1 litro de capacidade, cerca de 70 cavalos, e que era dos motores mais fiáveis e mais à prova de bala que nós podíamos comprar. Se quiserem ir para versões mesmo abaixo dos 10 mil euros, vão encontrar este motor também nos Peugeot 108 e nos Citroën C1. Sim, o Peugeot 107 e 108. 107, desculpa. Mas também o 108 também teve o mesmo motor, sim. Portanto, não falta escolha. Finalmente, para quem quer um pouco mais de sofisticação, mas não quer abdicar da facilidade de utilização nas cidades, também podem encontrar muitas unidades, não só com motor de combustão, mas também elétricas, do Renault Twingo de 3ª geração. Campeão do ângulo de viragem, existem inclusivamente versões que têm um teto em lona e por isso pode ser um adicional de agradabilidade para um carro que não tem de ser aborrecido de conduzir. E nem sempre, isto foi algo que eu aprendi com o Twingo. Os carros, para serem fantásticos de se conduzir, não precisam de ser imensamente potentes. Não, às vezes só o facto de termos um teto de abrir pode transformar por completo a experiência de condução. Exato, ou seja, não precisamos efetivamente de muita potência para um carro ser interessante ou agradável de conduzir, mas se tudo combinar bem, seja um motor que é um motor agradável, não é um motor que arranha ou tem dificuldade em subir de regime, ou seja, e se a caixa também tiver um bom tato, caso seja manual, e o carro também ou seja, que tudo pareça bastante bem aparafusado, e não parece que o carro seja não haja aquela sensação de ser vago. Mas olha que eu posso dar 2 exemplos de carros que são vagos e que não se sentem presos e que nós olhamos para eles e suspeitamos que todos os parafusos estão apertados e que são espetaculares de se conduzir. Citroën 2 cavalos. Sim. Ou Renault Twingo de 1ª geração. Eu tive um Renault Twingo de 1ª geração e foi um carro que infelizmente adorei. nunca conduzi. Nunca conduziste o meu Twingo? Não, nunca conduzi o teu Twingo. Eu hei de ter outro. Portanto, e também nunca conduzi um 2 cavalos, mas já andei a boleia num e é fascinante. Vês? Ou seja, agora estava a sair do microfone, desculpem. Mas é fascinante porque o carro adorna bastante, tem um curso de suspensão que faz inveja a qualquer todo o terreno, né? Mas aquilo adorna muito. Teoricamente não capota, porque os pneus são muito estreitinhos. Mas é um carro quase que curva como uma MotoGP. Tu podes quase fazer as curvas com o cotovelo. É melhor não. E com isto terminamos a parte dos carros um pouco mais racionais. Já falámos de
carrinhos premium, já falámos de carrinhas diesel menos premium, mas mais recentes. Também já falámos de carros a gasolina para todas as famílias, com alguns híbridos pelo meio e também carros elétricos. Tudo carros que vocês podem encontrar em piscapisca.pt, o portal dos usados que é patrocinador do Autorádio, onde vão encontrar mais de 50 mil carros. Portanto, todos estes carros que nós estamos a falar seguramente já passaram pelo vosso ecrã, com o adicional que podem pedir financiamento na hora para o carro que estão a ver. Mas agora vamos largar a racionalidade, vamos deixar de falar de espaço, de consumos ou até de fiabilidade. Vamos falar de carros de sonho. Com que carro é que vocês sonham? Não podem sonhar muito, porque não se esqueçam que temos um limite, um teto de 20 mil euros e os carros estão... caramba, estão cada vez mais caros. E aqui no que diz respeito a carros de sonho, antigamente por 20 mil euros comprava-se muita coisa e hoje por 20 mil euros já não se compra assim tanto. Não é. Até porque muitos desses carros são de nicho e estão a valorizar e estão a caminhar para preços... Comprem já, antes que esgote. Exatamente, estão a caminhar para preços pouco razoáveis. Mas claro que há um carro incontornável nesta categoria de carros de sonho e é claro o Mazda MX-5. Pode ser um sonho pequenino, porque o carro também é pequenino, mas continua a ser... Grandes sensações. Sim, há muitas sensações. Eu já tive um Mazda MX-5 de primeira geração. Eu também não dava grande importância ao MX-5, não considerava uma proposta, vou por aqui umas aspas, séria, até o conduzir. Nós temos a guiar esta emissão uma pessoa que diz que é carro de cabeleireira. Eu depois de ter conduzido o carro deixei ter essa opinião. Teve alguma coisa a ver quando deixaste crescer o cabelo também? Não, nada. Foi muito tempo antes que eu tive esse carro. Eu acho que é um desprestígio para a classe profissional das cabeleireiras, que eu muito prezo. Talvez um pouco menos agora por motivos que saltam à vista, e também porque prezo muito o Mazda MX-5. É daqueles carros que mostra que às vezes menos é mais. Claro. Nós não precisamos de mais potência, não precisamos de mais peso, sobretudo mais peso. Às vezes basta-nos um motor certo, com as dimensões certas, com a tração também no sítio certo, para nós conseguirmos ter momentos de condução simplesmente avassaladores. Eu até tenho uma teoria. Só não gosta de conduzir o Mazda MX-5 quem não sabe conduzir. Quem não sabe explorar um motor, quem não sabe atirar um carro para as curvas. Para esses vai ser um carro letárgico que não diz nada. Sabes o que é que eu te digo? Vais receber muitos comentários para dizer isso. Não sei, mas eu estou confiante nas minhas palavras. Em minha defesa eu nunca conduzi nenhum, portanto não me encaixo nessa categoria. Não, é só para deixar... Encaixas nesta categoria na medida em que... aquele objeto redondo que se coloca entre o capô e o banco para ti é assim um objeto um bocado estranho. Sabes que dá para virar para a esquerda e para a direita e pouco mais. Enfim, um típico condutor de Golf GTI. Ixi, agora sim. Agora vem os comentários. Agora vem os comentários. Caros ouvintes do nosso podcast, venham em minha defesa, se faz favor. Estou a brincar. Em minha defesa, um dos melhores tração traseira que eu já conduzi foi o Volkswagen Golf. Tração dianteira. Eu disse tração traseira. Ainda para levar mais castada nas redes sociais. Um dos melhores tração dianteira que eu já conduzi foi o Golf, mas também foi um Golf GTI numa versão especial. Club Sport S. É daqueles carros que nós entramos, sentamos e percebemos, ok, está aqui algo muito especial só pelo feeling da direção. E não precisas de fazer 2 ou 3 quilómetros. Assim que viras a direção percebes, ok, há aqui alguma coisa de especial. Infelizmente, com 20 mil euros só conseguem dar entrada para um carro destes que já estive à procura no mercado usados e custa 50, 60 mil euros e o preço continua a subir. Por 20 mil euros, Pedro, aqui o sonho um pouco comanda a vida, ou a carteira é que manda o sonho, mas há espaço para tudo. Queres dar-nos um carro até 20 mil euros? Não só dou um carro, como dou uma marca que vocês não abordaram neste podcast e eu estou desiludido com vocês por isso, porque só há uma marca que interessa com 20 mil euros. Qual é a marca? Aparentemente dá para comprar um Porsche com 20 mil euros. Eu não sabia, mas dá. Eu imagino. Um Boxster, um Cayenne e acho que é só. Mas, se forem a ver, encaixem todas as categorias. Carro de sonho, Porsche. Carro utilitário, Porsche.
Cayenne. Carro de 7 lugares, Porsche, e os que forem a mais vão de Uber. Pá! Para o Pedro, a única resposta é Porsche. É exato, mas um Cayenne, carro de sonho, é debatível. Não, é que por acaso é cada vez menos debatível, porque estamos perante um fenómeno curioso, que é os Cayennes de primeira geração estão com uma procura cada vez maior e os carros estão a ser transformados e a formarem-se clubes para andarem com os carros, a fazer overland. Ok, nesse sentido, sim. Portanto, há aí uma certa tendência. Inclusivamente, nós já trouxemos um desses exemplares ao nosso YouTube. Exatamente. Confrontámo-lo com o de Cayenne, com o Cayenne Coupé com quase 700 cavalos. Exatamente, o Turbo GT. Mas é uma tendência olhar para carros do início dos anos 2000 como máquinas confiáveis e preparáveis para ir mais longe. Eu acredito que tenha a capacidade, porque quando a Porsche fez o seu primeiro Cayenne, a meias com a Volkswagen que fez o primeiro Touareg, eles deram hardware muito bom para essas aventuras fora de estrada. A segunda geração e a terceira depois já focaram-se mais sobre o asfalto e pronto, é isso. Mas como eu digo, a primeira geração tinha tudo o que era necessário. Tinha baixas, tinha bloqueios diferenciais, tinha suspensão ppneumática. Exatamente, tinha tudo o que era necessário e realmente pode ser um bom ponto de partida para esses projetos. Mas eu digo, carro de sonho não será propriamente o meu, mas para ser claro que ia para um Boxster ou um Cayman. Ainda que estamos a falar... Cayman não vais encontrar nenhum. Aliás, podemos procurar no Pisca a ver se encontramos um Cayman por 20 mil euros. Sim, porque o Cayman também só apareceu mais tarde, os Boxer... mas também a falar que Boxers, né? É o 2.5, Pedro? É o 2.5 com 204 cavalos. Claro que é o 2.5. Claro que é o 2.5. Pronto, eu confesso que também não me atrai muito. Por esse preço, talvez um MR2. Que era o tal Toyota que estavas a falar. Exatamente, há bocado, sim. Eu tive um Toyota MR2. Na altura eram muito menos de 20 mil euros também. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em encontrá-los em Portugal, e em Portugal acho que estão um pouco sobrevalorizados. Mas, como disse, aquilo que eu costumo dizer sobre o Toyota MR2 foi o meu pior carro. É um carro que me deixou imensas saudades. Adorava conduzir o carro. Em muitos aspectos superior ao MX-5 em tração traseira, motor central traseiro, obrigava a ter reflexos mais rápidos quando a traseira decidia dizer olá. Ou adeus. O problema é quando a traseira diz adeus. Não, sim, mas depois tinha aquele motor, o infame 1ZZ, que deu muitos problemas. O motor trazia alguns não só do motor como dos periféricos que engolia as válvulas, não era? Não Não era não, assim. Devido às normas californianas de antipoluição, o carro tinha pré-catalisadores que eram construídos com material cerâmico algo frágil. Engolia os catalisadores, engolia não é? Eu sei que ele engolia qualquer coisa. Podia engolir qualquer coisa, e houve muitos que houve falhas catastróficas. E depois tinha a questão dos segmentos nos cilindros que ovalizavam, que foi o que aconteceu com o meu também. Eu pensei que tinhas chegado a uma rotunda e tinhas ovalizado o carro. Nunca. Não sabia. Não. Curiosamente, despistei-me com o MX-5, mas nunca me despistei com o MR2. E o MR2 era bem mais rápido porque o MX-5 só tinha 90 cavalos e o MR2 tem 140. Mas infelizmente, não digo infelizmente, desculpa, também não quero despistar-me. Mas infelizmente o motor, ainda considerei reconstruir um motor, só que o custo era absurdo. Era demasiado elevado. Exatamente. Era demasiado elevado. Olha, sonhar até 20 mil euros. Eu quase certeza que não escolhi um Cayenne, mas escolhia um veículo 4x4. E esta é a parte que me deixa triste deste autorrádio. É que outrora nós conseguíamos encontrar muitos carros usados aspiracionais abaixo de 20 mil euros e agora é cada vez mais difícil. Sobretudo quando nós falamos de 4x4 puro e duro. Estão cada vez mais caros e parte, creio eu, do motivo para isto é que nós olhamos para o mercado dos novos e os puro e duros são carros de luxo hoje em dia. São carros de luxo, já não existem, portanto, as poucas unidades que existem de Pajeros, Land Cruisers, Discoveries de primeira ou segunda geração, sim, estão todos a progredir em termos de valor e eu não sei onde é que isto vai parar. Olha, não sei, ou vamos jogar todos a raspadinha ou jogar a lotaria e esperar que tenhamos sorte
e buscar-lhe um prémio. Ou continuar a procurar. E com isto, Fernando, muito obrigado. Pedro, obrigado também pelas tuas sempre boas intervenções na defesa do bom nome do Volkswagen Golf GTI e também da Porsche. Não se nota nada. Quais é que são as tuas marcas preferidas? Nada. Nada? GTI Porsche. GTI. Mas nós somos um pouco mais ecléticos. Nós olhamos de uma forma mais ampla para o mercado automóvel e trouxemos algumas das principais dos principais carros disponíveis no mercado usados. Também gostávamos de ver na caixa de comentários as vossas sugestões. Se estão à procura de um carro até 20 mil euros, quais os carros que têm no vosso cesto de compras? O que é que estão a procurar? No que é que estão a pensar? Fico a aguardar os vossos comentários. Quanto a nós, é tudo por hoje. Temos encontro marcado na próxima semana e, naturalmente, todos os dias em razãoautomóvel.com, o site de automóveis, onde vocês podem encontrar toda a informação sobre a atualidade automóvel. Agora sim, é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo Autorádio.